Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e o tema de hoje é ansiedade e a desbiose. Então, ansiedade é uma resposta exagerada e não produtiva. Olha isso, é não produtiva, ela é ineficiente, pessoal. Ineficiente, essa é a palavra. Ansiedade não serve para muita coisa não, porque a gente acaba frente a uma dificuldade, frente a uma entrevista, uma prova, um tratamento, qualquer coisa desse tipo, isso traz uma sensação desconfortável. Ó, presta atenção nessa palavra, sensação. Então, a ansiedade, ela vai mexer com 3 vias metabólicas. Ela vai mexer com o sistema neuroendócrino, produzindo hormônios relacionados com o estresse e com a manutenção da vida. Então, eu vou liberar uma série de mediadores que vão gerar, no final da conta, uma produção hepática de glicose. Então, no fundo, o que a ansiedade vai causar no meu sistema hormonal? Vai causar reações que vão gerar energia a nível do fígado, aumentando a resposta ao estresse, dificultando a manutenção da saúde, dificultando a manutenção do peso, ou seja, tudo o que a gente não quer. Ela vai gerar uma resposta a nível visceral. Então, nossas vísceras são nossos órgãos internos, especialmente aí o nosso intestino. Lembrando que não é só no intestino que tem desbiose. Eu vou ter desbiose de bexiga, eu vou ter desbiose das vias respiratórias, até o cérebro e o coração têm bactérias e fungos, e eu tenho eubiose, que é o normal, natural, e desbiose. Então, na resposta visceral, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição da acetilcolina, que é o hormônio do vago, o hormônio do relaxamento, o hormônio da digestão. Eu vou ter uma diminuição das minhas secreções intestinais, favorecendo um processo de hiperfermentação. Em vez de eu mastigar e digerir, então o ansioso ele come rápido, ele devora comida. E ele também não secreta uma quantidade adequada. Então, o que a gente sabe hoje, o que tem de científico é que uma pessoa ansiosa tem uma capacidade de digestão reduzida em torno de 70%. É muita coisa. Então imagina, eu preciso lá, vamos supor que eu preciso de um número de 100 para digerir o meu alimento, eu vou ter só 30. Então complica. Então como que eu vou melhorar a minha desbiose se eu não tratar as minhas emoções? Não tem como, é impossível. Então eu sempre falo que a doença não é ruim, a doença é boa. Ela traz uma mensagem para nós. Eu sei que não é bom ficar doente, é desconfortável, mas é esse desconforto que vai fazer eu levantar da cama de prego na qual eu estou deitado e estou ali sobrevivendo. Então essa é a verdade. Quem precisa de doença para levantar de uma situação ruim vai ter doença. E eu posso também utilizar outros aspectos, como o amor, a sexualidade. Então, para eu resolver o problema da ansiedade, eu preciso entender as regras da vida, como a vida funciona. Então vamos supor que eu vou jogar xadrez. E aí, eu não sei como é que funciona o xadrez. Eu não sei como é que movimenta as peças. Ou se não, eu até sei como movimenta as peças, mas eu tenho uma noção muito superficial do problema. O que vai acontecer? Não vai melhorar. Então, vamos entender como funciona o jogo da vida. Então, os princípios da vida. Primeiro princípio, autopreservação. Isso é um princípio. Então, se eu tenho autopreservação e eu sei que a ansiedade não funciona, eu vou ter uma consciência, um desejo sincero de reverter esse processo e não colocar um rótulo na minha cabeça ou no meu coração ou nas minhas costas e sair dizendo para todo mundo: eu engordo porque eu sou ansioso. Então a ansiedade passa a ser uma justificativa, uma historinha que eu conto para mim mesmo e para as pessoas,
que eu tenho um problema que eu não consigo resolver por conta da ansiedade. Não, ansiedade é um problema. Por quê? Porque você está tendo uma resposta exagerada frente a um estímulo externo que é muito pouco produtivo, é ineficiente e que vai me gerar uma série de problemas, tá? Então, por que a ansiedade gera problemas na nossa consciência? Porque eu vou ter sensações negativas. Eu vou me sentir nervosa ou nervoso, eu vou me sentir com medo, eu vou me sentir com boca seca, eu vou me sentir empachado. Então, a minha consciência vai mostrar um monte de problemas, tanto a nível visceral quanto a nível neuroendócrino, e eu vou ter sensações ruins, ok? Então, como que eu vou tratar? Eu vou perceber a realidade como ela é. Então, eu preciso olhar para a vida do jeito que ela é. Ela não é nem rosa, linda, maravilhosa, e nem cinza, horrível, horrorosa, e eu vou virar um pessimista de plantão. Não é isso, ok? Então, princípio da autopreservação, pessoal, e princípio da preservação da espécie. Então, eu não vou focar nos meus pais, eu vou focar nos meus filhos. E se os meus filhos já estão grandes, eu volto a focar em mim, ok? Vou dar dignidade para os meus pais, vou tratar as pessoas do jeito que elas são, mas eu vou autorizar cada pessoa a cuidar dela mesma. Então, tudo se resume ao triângulo da doença. Então, se eu sei que eu preciso me autopreservar e preservar a espécie, e se eu sei o que é o triângulo dramático de Karpman, eu tenho duas ferramentas para resolver o problema da ansiedade. Então, a ansiedade é o seguinte: imagina que eu tenho uma infância muito difícil. E lá eu esqueci, eu fiz isso por amor. Não é para culpar ninguém. Então, quando a pessoa começa assim, então a culpa é minha. Teve um vídeo de depressão que eu fiz, que é muito bom assistir. Então, assim, um monte de pais e mães me bombardearam de críticas dizendo assim, então a culpa é minha, a culpa é minha. Você está se sentindo culpado de alguma coisa? Você está preso no triângulo dramático. Se você está ansioso, com medo e culpado, ou você está culpando outra pessoa, você está preso no triângulo dramático. Então o que é um triângulo dramático? Triângulo dramático, depois eu vou colocar no vídeo aqui a foto, mas é assim, é uma triangulação onde tem 3 pessoas ou um símbolo, tá? Onde tem o monstro, que é a pessoa errada, tem o salvador, que a frase do salvador é tudo sou eu, e a vítima que sofre. Então, por exemplo, eu sempre falo, a cura vem de dentro. E aí, às vezes, uma pessoa me procura e fala assim, não, eu quero fazer ozônio porque o ozônio vai resolver todos os meus problemas. O naltrexone vai resolver meus problemas. A vitamina D vai resolver meus problemas. Esse medicamento, ele entra como salvador, tá? E aí todo mundo que busca um salvador, quando vê que esse salvador não salva coisa nenhuma, o salvador vira um monstro. Então aí começa assim, que esse tratamento, que o naltrexone acabou com a minha vida, que isso acabou com a minha vida, porque aí agora eu tô pior, que a doença é horrível. Isso é a vítima. A vítima, ela é a pessoa mais egoísta do mundo. Ela quer que todo mundo olhe para ela. Quer que todo mundo... Então assim, doutor Vinícius, você não me entende. Doutor Vinícius, você não me escuta. Doutor Vinícius, a minha infância foi horrível. Eu sofri, o meu pai e minha mãe foram péssimos. Pô, deu um chute na câmera, Ivan. Brincadeira, deu um chute na câmera agora aqui. Vai ter um barulhinho no vídeo aí, fui eu. Então assim, voltando ao assunto. Então, a vítima, ela não consegue aceitar a infância do jeito que ela é. Ela não consegue aceitar os pais do jeito que eles foram. Pai e mãe não é para dar tudo, pessoal. Pai e mãe é para dar o suficiente. O suficiente para aquela pessoa virar adulto e conseguir. Então, meu pai e minha mãe não me deram tudo. Eles me deram o melhor que eles podiam. E às vezes, muitas pessoas vêm de famílias que têm pouquíssimos recursos. Sejam recursos emocionais, financeiros, intelectuais, não interessa. O importante é que você que está me escutando aqui, você está vivo. E se você ficar preso no passado, desejando que as coisas fossem diferentes, você está preso no triângulo dramático ou no triângulo da doença. Eu chamo de triângulo da doença porque tem gente que a gente fala triângulo dramático e drama, elas fazem um drama.
Ai, mas você tá falando que eu tô no triângulo, que eu tô fazendo drama. E aí vira vítima, né? Então a vítima é fogo. E o Salvador, ele se sente muito bem. Por quê? Porque tudo é ele que faz. Só que o que ele faz? Ele procura gente fraca no mundo. Então por trás de todo Salvador tem alguém problemático, tem algum drogado, tem alguém com problema, por exemplo, paralisias e síndromes e por aí vai. Então o Salvador, ele faz ali, ele cria uma realidade onde ele precisa cuidar de alguém. Ele se sente responsável por alguém que ele julga ter graves problemas e incapacidades. E no fundo, o que ele faz? Ele mantém essa pessoa fraca. Então, por exemplo, tem um trabalho incrível que são os pintores com as mãos e os pés. Eu compro esses cartões. São feitos por pessoas especiais que têm seríssimos problemas, são pessoas doentes, mas que elas conseguem fazer um trabalho belíssimo, uma arte incrível, que eu tenho um profundo prazer de comprar e contribuir, porque realmente é muito bem feito, é muito belo. Então são pessoas que têm capacidades, mas que encontraram dentro delas algo para entregar para o mundo. Eu acredito, vocês não precisam acreditar nisso, mas eu acredito que toda pessoa tem algo para dar para o mundo, para a vida. Mesmo aquelas pessoas extremamente dependentes, como os autistas, como as crianças com paralisia cerebral. Isso é algo que eu acredito e eu acho que é extremamente saudável. Por quê? Você olha para aquela pessoa e não trata ela como um coitadinho. Você trata ela como uma pessoa capaz. Então eu costumo dizer assim, se houvesse um milagre e acabasse com os coitadinhos do mundo, o Salvador ele surta, ele entra em colapso. Porque assim, o foco da vida dele é cuidar dos outros. Então a frase do Salvador é tudo sou eu. Isso gera muita ansiedade, porque se você tem que cuidar do outro e o outro não vai melhorar, né? Porque não tem como melhorar no triângulo da doença. Todo mundo está doente, tá? Todo mundo está doente. O Salvador não quer olhar para os próprios problemas, ele olha para o problema dos outros. A vítima acha que o problema dela é pior do que o dos outros. A infância dela é a pior, os pais, é ruim com os pais, e aí depois está sem os pais, aí é pior, quando o pai morre. Quando estava com o pai era ruim, aí o pai morre é pior. A mãe também era horrível, porque a mãe não cuidou, a mãe não deu, mas quando a mãe morre também é pior. Então a vítima, tudo dela é pior. E se você for ajudar e tratar ela como adulto e falar a verdade, tá? É um drama danado, ok? E o perseguidor, a opinião dele é que conta, né? Então ele é muito ansioso para provar que ele está certo. Então é aquele que ele arruma confusão, ele não pode ver uma confusão, ele não pode ver uma opinião contrária, que ele entra. E ele quer provar que o jeito dele é o melhor. Então isso vai mudando, toda vítima vira perseguidor. Tá? Então, por exemplo, a vítima chega e me procura como vítima, aí eu não entro nessa, não trato como vítima, pergunta assim, com quem que funciona isso aí? Isso funciona com quem? Funciona com a sua filha? Porque é uma manipulação, no fundo a vítima manipula pela dor, essa é a verdade. Tá? Só que assim, eu tenho um profundo respeito, é uma pessoa que está sofrendo, só que eu não vou tratar como vítima. E aí começa a vítima, antes que era vítima, começa a perseguir. Ah, que você é um péssimo profissional, que você é um péssimo terapeuta, que você não me entende. Isso é o que mais tem, tá, pessoal? É o que mais tem. Então tudo isso gera uma ansiedade terrível. Então se eu sei que as regras do jogo são, eu vou me preservar, autopreservação. Então eu vou colocar comida de verdade, eu vou evitar comida industrializada. O meu foco são as crianças. Eu vou dar condição, então tudo que meu pai e minha mãe me deu, eu vou passar para o meu filho. E tudo que eu dei para o meu filho vai passar para os meus netos. Não precisa devolver para mim. Eu não quero que meu filho cuide de mim, porque isso eu mesmo faço. Eu estou evoluindo a cada dia. Eu estou me cuidando. Vocês entendem o poder que isso tem? Ok? Então, e aí? Então, eu vou também utilizar as 3 fontes da juventude, que é o amor, o trabalho e o aprendizado. Eu me autopreservo, eu preservo a espécie, tá? Amo trabalhar,
amo aprender, no trabalho eu estou sempre aprendendo, eu amo também ensinar, eu amo ser ensinado. Então os três se misturam. Eu quero trabalhar até o final da minha vida, eu trabalho para vocês, não estou trabalhando para mim, eu trabalho para vocês, para o mundo, para a glória. Então essas são as regras do jogo. Se eu entendo como é que o jogo funciona, eu não tenho ansiedade, não tenho depressão. E aí isso vai se refletir no meu sistema visceral, melhorando de forma absurdamente alta a minha capacidade de digerir, e aí eu não vou ter aquele monte de bactérias, vírus e fungos que estão literalmente vivendo às minhas custas, mas não no ponto de equilíbrio, num ponto de desequilíbrio. Por quê? Porque como tem excesso de alimento, excesso de fermentação, e eles se reproduzem muito mais eficiente, eles começam a invadir os meus tecidos. O que era para ser um filtro vira uma peneira, eu fico com o meu intestino fraco, com o intestino hiperpermeável, começo a ser invadido a todo momento, começo a absorver muito mais metais e aí está feito todo o pacote necessário para eu ficar cada vez mais doente, ok? Para terminar, um suplemento incrível para a ansiedade, tá? Que é o maracujá, a passiflora, tá? Um medicamento incrível para depressão. Então a depressão ela pode se manifestar somente com sintomas gastrointestinais. Eu posso ter uma sensação de fracasso, tá? E aí essa sensação de fracasso não é, sempre é, tá? Sempre é. Por quê? Porque eu não estou focado no ser. Eu sou um ser humano extremamente rico, porque eu preciso de muito pouco para ser feliz. Sabia? O dia que eu aprendi isso... Então assim, a sensação de fracasso é porque o foco é o ter, um consumo desenfreado. E geralmente eu quero ter para provar para o outro. Então, mais no triângulo dramático. Toda vez que eu estou olhando para o outro, quero emagrecer para o outro, quero ficar mais forte para o outro. Então, o foco, pessoal, não é o ter, é o ser. As maiores qualidades que eu tenho são as qualidades do meu ser. O amor, a sabedoria, o conhecimento, ok? As coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada. E não o meu carro, muito menos a minha casa, e muito menos esse jaleco, esse sapato que eu estou vestido. Isso é tudo matéria. É por isso que a gente está com essa sensação de fracasso. Então, a sensação de fracasso, porque nunca é o suficiente. Então, assim, se você está lá, eu quero ter uma casa para ser feliz, uma casa de 2 quartos, aí vai ter a casa. Daqui a 3 meses, quer ter uma casa de 4 quartos. Daqui a pouco quer ter um carro de... Nunca é o suficiente. O material nunca é o suficiente. Tudo que eu busco no mundo material é para preencher os meus vazios internos, que eu só vou conseguir preencher com auto-amor, autopreservação e preservação da espécie. Então, isso sempre foi assim e sempre será, ok? Então, por exemplo, se eu vou lá, eu quero conquistar, sei lá, uma mulher por semana, eu quero ter o carro mais bonito da minha família, eu quero ser o irmão que tem mais dinheiro, eu quero ser o irmão que tem mais sucesso, eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor. Tá, tudo isso daí, você tem que perguntar, por que você quer ser o melhor médico? Se eu quero ser o melhor médico para você que está me ouvindo, tá saudável. Agora, se eu quiser ser o melhor médico para provar o meu valor, provar que eu sou lindo e que as pessoas precisam bater palma para mim, eu tô preso também no triângulo da doença e não vou melhorar. Ok? Então, assim, entendam de uma vez por todas. Tratamento da desbiose sem mudança de padrão de pensar, sentir e agir, esquece. Esquece, tá? E o tratamento precisa ser individualizado. Nada é bom para todo mundo. Tem gente que se dá bem com probiótico, tem gente que não dá. Tem gente que se dá bem com kefir, tem gente que não dá. É assim que funciona. Nada é bom para todo mundo. Cada ser humano é único. Então a ideia é colher uma história de vida, ajudar essa pessoa a se conectar com a vida, entender as regras da vida, entender as 3 fontes da juventude, que são o amor, o trabalho e o aprendizado, e você sair desse lugar e ir para um lugar muito melhor. E não é para ser melhor do que ninguém, não. Para ser melhor do que você mesmo. Adorei esse vídeo, sinto muito porque ele demorou um pouco mais, mas valeu a pena. E o tratamento para mim top,
para a depressão é um tratamento natural, que é o hipérico, é a erva de São João. São João, a gente está na época de São João. Sabe o que São João falava? São João, a mensagem mais importante de São João é que o amor mais importante é o amor entre um homem e uma mulher de famílias diferentes, que é a base da família. Tem muito pai e mãe que não permite que o filho ame uma mulher. Eles querem ser maiores. Então existe um jogo de poder. Filho, nunca ninguém vai te amar como eu. É o sangue. Se não for no sangue, amigo não presta, amigo vai te trair. Então descredenciam desde cedo as pessoas de fora da família, para que aquele filho seja um filho eterno, um filho que tem um monte de dívida, na verdade. Então, São João fala muito do amor, ok? Então, o amor saudável é o melhor ingrediente para tratar a desbiose. Uma sexualidade saudável também. Então, eu entro num fluxo de amor, entendo a vida como ela funciona e vou recuperando a minha saúde e me tornando cada vez uma pessoa melhor. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.